Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos aí de volta aí, uma tarde abençoada de sábado para todos vocês, amém? Vamos lá, mais um estudo aí. Eu vou agradecer aqui a irmã Clara Cel Freitas, a irmã Marta Bueno e o irmão Cícero Basso por ter aí participado aí, né, da mensagem aí dos vídeos do YouTube, né? Embaixo do canal tem, embaixo desse vídeo que você está vendo, tem um local onde você coloca as mensagens aí, né? E eles participaram dessas mensagens. Eu peço a vocês também que se inscrevam também no canal para ajudar esse canal, entendeu? De acordo com as suas mensagens, foi mensagem positiva. Então, eu creio que vocês tenham gostado, né, do vídeo que vocês viram. Eu peço a vocês que se inscrevam aí para ajudar esse canal a trazer mais conhecimentos aí. Amém? Para você que está me vendo a primeira vez, sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. E para todos vocês que me sigam, eu peço para vocês, não esqueçam de dar os seus likes. Traga mais pessoas para se inscrever, abençoados. Ajuda esse canal para que nós possamos a cada dia trazer mais conhecimentos para vocês aqui, né? Nós tratamos de assuntos aqui segundo o Evangelho do Cristo glorificado, o Evangelho da incircuncisão, amém? Segundo uma visão clara, né, preterista, amém? O que é preterismo? A gente crê naquilo que aquilo que a Bíblia mostra, acreditando que todas aquelas profecias ali já se cumpriram. O sistema religioso evangélico é futurista. Eles pegam todas aquelas profecias bíblicas e jogam ainda para um futuro nosso, um futuro distante nosso. Amém? Achando que aquelas coisas ainda irão acontecer. Nós, preteristas, não. Achamos que essas coisas já aconteceram. Então, estamos aqui dia e mais dias aqui, trazendo vídeos, né, esclarecendo vocês nesses fatos e mostrando dentro da própria Bíblia, né, a prova dos fatos. Não é achismo e nem conjectura do irmão André, mas eu trago dentro da palavra, mostrando para vocês todas essas coisas, com entendimento. Amém? Então, o tema do estudo é a grande tribulação e a consumação dos séculos. A grande tribulação e a consumação dos séculos. Teria que entrar aqui também, né, a vinda de Jesus. Mas eu tirei. Isso aqui parte de Mateus 24:3, que diz, né, no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele seus discípulos em particular, eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas aqui é a grande tribulação. Eles estão perguntando quando sucederão a grande tribulação, quando sucederão os princípios das dores, né? E que sinal haverá da tua vinda? Da vinda não vou falar, porque eu já falei no estudo de segunda-feira, amém? Vão lá no estudo de segunda-feira, que está lá, eu mostrando lá, provando para vocês que Jesus já veio lá no estudo de segunda-feira. E da consumação do século. Então, hoje vamos falar aqui, consideram essas coisas, e o irmão André estou dizendo que essas coisas significa o início das dores, a grande tribulação que viria, e vou falar também da consumação dos séculos. Amém? Então, abençoados, vamos voltando aqui, vou explicar aqui detalhadamente Mateus 24. Vamos analisar este livro, né, detalhadamente. Vou mostrar também o contexto de Mateus 24, que é Mateus 23. Amém? Então, Mateus 24, 1, 3, diz, iniciando assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando
quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Não vedes todo esse templo maravilhoso que vocês estão vendo aí? Eu lhe asseguro que não ficarão pedra sobre pedra, tudo será derribada. Amém? Tudo será derrubado. Ele está dizendo que o templo será, né, destruído. No Monte das Oliveiras, achando-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhes pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Ele perguntaram 3 coisas. Quando sucederão essas coisas? Quando sucederão, né, as tribulações, os princípios das dores, que estão em Mateus 23, né? Aproveitando o lance do Mateus 24, o templo será destruído, né? Então, Mateus 24 ele começa a esclarecer as pessoas ali sobre se tiver na cidade, fuja para os montes, se tiver no campo, não volte para a cidade. Começa a esclarecer as pessoas para ter cuidado das coisas que viriam, tá? E a consumação do século as coisas que iriam proceder além de 70. Então, existem muitas profecias que começaram desde os profetas, a lei e os profetas, e essas profecias, né, foram muitas profecias, e essas profecias se cumpriram, amém? Em 70 DC, né? Em 70 DC, e a Bíblia prova isso, né? Prova isso. Então, não haverá mais profecias, não tem mais profecias para os nossos dias. Não haverá mais profecias para o nosso futuro distante, para o futuro aí dos nossos filhos, nossos netos. Não haverá profecias bíblicas nenhuma. É como diz aquele humorista: fecha a conta e passa a régua. Fechou a conta e passou a régua. Não tem mais profecia. Amém? Elas se cumpriram em 70 DC. Então, quando fala consumação do século, um século tem 100 anos. Em 70 não tinha completado o século. Faltava ainda 30 anos. Entende? Mas as profecias que nós sempre dissemos aqui, amém? Da volta do Cristo, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, amém? Se completou em 70 DC. Então tem alguns abençoados aí, abençoados aí, às vezes nos ofende, mas temos que chamar de abençoados, que, não, mas vocês estão errados. Não acabou em 70, não. Depois de 70 continuou guerras, ainda rumores de guerra. Sim, com certeza. Mas tudo que Jesus está relatando terminou em 70. Essas coisas que viriam depois, a única pessoa que relatou alguma coisa foi o apóstolo João, porque ele viveu até 103. Então ele pegou quase todos os imperadores daquela era. Entende? O último imperador foi Nerva, a qual João não relata porque João já estava com alta idade e talvez, né, alguma coisa impediu ele de saber um pouco sobre Nerva. Mas todos aqueles imperadores, até Domiciano,
Desde o início, João relatou todos eles. Então, João foi o último discípulo a morrer. Amém? O nosso foco vai se concentrar aqui. Nosso foco do estudo hoje se concentra aqui. Diz-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Igual falei que temos, para entender essas coisas perfeitamente, temos que ler o contexto de Mateus 24, que é Mateus 23. Então, vamos começar já Mateus 23, 32, para não demorarmos muito, para que eu possa dar tempo de passar esse estudo sem muita correria, tá? Mateus 23, 32 diz, Jesus e Alcha falando para os fariseus, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Enchei-vos a medida de vossos pais. Os pais deles, os antepassados deles, viveram transgredindo, viveram contra todos aqueles enviados de Deus. Eles mataram os enviados de Deus. E a Bíblia diz, desde Abel até Zacarias, que é como se fosse ali uma figura de linguagem dizendo desde o princípio até o fim. Eu vou explicar isso para vocês. E Jesus falou. E eles, quando eles vieram praticando o mesmo erro dos pais. Então Jesus falou, eu estou de sacola cheia por vocês. Não aguento mais vocês. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. A gente não fala sacola cheia, mas eu não posso falar aqui, né? É como Jesus estivesse falando assim, enchei-vos a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras. E às vezes a gente fala um pouco sobre o cão guloso aqui, e eles falam que a gente são agressivo. Olha Jesus aqui. Serpente, raça de víboras, dizendo para eles, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação da vossa morte? Amém? Daniel lá, 12:2 diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e humilhação e desprezo eterno. Então Jesus está perguntando a eles aqui, como escapareis da condenação? Então haveria condenação em vida e em morte para aqueles homens. Não tinha escapatória, porque o mal que eles estavam cometendo era grave, desde o princípio dos pais deles até eles continuaram cometendo o mesmo mal. Por isso, eis que eu envio profetas e sábios e escribas. E aqui vai começar agora a tribulação. Vai começar aqui o início das dores. Quando ele diz assim, e uns matareis. Tiago, o irmão de Jesus, foi morto, jogaram ele lá do alto do pináculo do templo. Depois dele cair no chão, de uma altura tremenda, ainda chutaram, pisotearam e apedrejaram. Olha a maldade desses homens. E outros crucificareis. Pedro, Paulo, Jesus foram crucificados. A outros açoitareis nas vossas sinagogas. Então, nós vemos aí, João, Tiago menor, foram açoitados dentro do templo. A Bíblia nos mostra isso. E perseguireis de cidade em cidade. Vocês lembram de Paulo? Que antes de conhecer o Cristo, recebia a carta dos fariseus para perseguir os cristãos? Vocês lembram disso? Então, tudo que Jesus está falando aqui, coisas que aconteceriam no futuro. E essas coisas aqui é um prelúdio do juízo que viria para Jerusalém. É um prelúdio que viria para Jerusalém. E aqueles fatos
continuariam acontecendo, mesmo depois de cumprir, né, toda a lei e os profetas, ainda iria continuar acontecendo aquelas coisas até o fim do século, onde no fim do século definitivamente iria se encerrar todo aquele mundo judaico. Amém? Todo aquele mundo judaico. Porque a Bíblia diz aqui que, vamos lá, vamos voltar a Mateus 23, aqui fala a consumação do século. Algumas traduções não fala a consumação do século, mas dá assim um entender, né, de consumação do mundo, consumação da era, tá entendendo? Então, o que acontece? Os religiosos julgam como fim do mundo. Ele julga como fim do mundo. Mas esse fim do mundo não era um fim do mundo global. Um fim do mundo judaico. Onde todos eles cometeram transgressões, todos eles cometeram atos contra Deus, desde os pais e os filhos vieram cometendo mesmos erros. Amém? E Alcha diz que essa perseguição deveria acontecer. Mateus 23, 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Hein? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o sangue dos profetas, o sangue de todos os enviados de Deus, o sangue de discípulos, e sangue de apóstolos, o sangue do próprio Cristo. Todos aqueles que Deus enviou, eles perseguiram, eles mataram, e a Bíblia diz aqui, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós mataste entre o santuário e o altar. Mataram Zacarias dentro do templo. Olha que abominação. Então, quando fala que desde Abel até Zacarias, está querendo dizer desde o princípio até o fim. Desde o princípio até o fim. É uma explicação. Jesus está querendo explicar ali que quando ele bota desde Abel, ele bota desde o princípio, aonde começou pelos pais, essas transgressões, até Zacarias, até o fim. O fim de todo aquele mundo judaico. E esse fim judaico, que fala os últimos dias, né? Ele começou a acontecer desde quando Jesus nasceu e se fez como homem na terra. Entendeu? Então, desde o aparecimento de Jesus, já começou ali, né, o juízo acontecer. Né? Já começou ali os últimos dias, ou o fim dos dias. Amém? Então, abençoados, Zacarias, para o que vocês não sabem, era contemporâneo de Jesus. Zacarias, quando morreu, Jesus e João tinha 18 para 19 anos. Então, por isso que eu estou botando para vocês, né, o esclarecimento de quando fala desde Abel, significa desde o princípio, até Zacarias, significando os últimos dias, como eu expliquei para você que os últimos dias inicia-se no aparecimento de Jesus, quando Jesus apareceu na terra, já começou ali a acontecer os últimos dias. Amém?
Porque Jesus veio para quê? Para trazer o juízo para aquele povo judeu. Amém? E todas essas perseguições, tribulações, mortes, invasão e a destruição do templo foi causada pelas coisas que eles cometeram. Por isso Jesus disse, Mateus 23, 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente geração deles, a presente geração daquele povo do primeiro século. Não pode se trazer esses fatos, não pode se trazer essa história para os nossos dias atuais. Porque isso é destruir toda a história. E embaralhar todo o evangelho. Amém? Então, em Mateus 23, 3, os discípulos disseram, dizem-nos como sucederão estas coisas. Como sucederão, né, essa tribulação que virá, quando seremos perseguidos, né? Quando seremos presos, açoitados, quando serão os princípios das dores, né? E que sinal haverá da tua vinda? Eu não vou falar claramente da vinda, porque eu já falei no estudo de segunda-feira, falo para vocês, vão lá no estudo de segunda-feira, que eu expliquei detalhadamente sobre a vinda. E da consumação dos séculos. Estas três coisas, uma se inicia através da outra. Essas três coisas não se separam. Essas três coisas andam junto. Tem irmãos aí abençoados que entram aí para nos refutar e diz, não, o juízo já aconteceu lá em 70. Mas a tribulação ainda não. A tribulação ainda virá. Depois de 70 houve tribulação. Depois de 70 houve tribulação. Sim. Muitas delas anunciado pelo João, que viveu até 103 anos, que presenciou esses fatos. Amém? João presenciou a perseguição de Vespasiano, de Tito, de Domiciano. João presenciou. Então, depois de 70. Foi depois de 70. Tito só virou imperador depois de 70. O irmão dele, Domiciano, depois de 70 também. E João pegou todos esses imperadores depois de 70. Então, depois de 70, houve tribulação, sim. Mas essa que Jesus relata aqui, e anuncia para esse povo aqui, está se anunciando, essa tribulação está anunciando que essas coisas aconteceriam no ano 70. Porque ele veio no ano 70. Amém? Ele veio no ano 70. O que aconteceu no ano 70? A invasão romana do príncipe Tito, que até então era príncipe. A invasão romana. Na invasão romana, invadiu a cidade, invadiu o templo, registrado aí em Lucas, registrado em Mateus 24, registrado em 2 Tessalonicenses por Paulo, provando que esses acontecimentos aconteceram em 70 DC. Amém? Então, abençoados, não tem mais vinda de Jesus, não tem mais tribulações bíblicas nos nossos dias atuais. Essas coisas eram fatos que aconteceu, que Jesus estava alertando aquele povo que vivia naquela época, que estava ouvindo ele falar, e depois os discípulos continuaram a falar, continuaram a explicar. Tome cuidado. Olha o que o mestre falou. Entendeu? Então,
era um aviso de que essas coisas iriam acontecer quando Roma invadisse Jerusalém. E isso aconteceu em 70 DC. Já fizemos vários estudos aqui falando sobre isso. E nesse mesmo dia, Jesus veio. Os mortos ressuscitaram. E todas essas profecias se cumpriram. Se cumpriram. Amém? Agora, a consumação do século não se cumpriu. Consumação do século é outra coisa diferente de profecias. Profecia é uma coisa, que se cumpriu 70. Consumação do século é outra coisa. Porque desde Jesus, para terminar o século, restava 100 anos. De 70 até 100, 30 anos. Amém? Com margem de erro, né? Porque o calendário judaico foi mudado. Foi mudado, o calendário cristão não segue o calendário judaico. Hoje estamos em 2024. Os judeus comemoram 5.700 e alguma coisa lá. 784, alguma coisa assim. Eu não procurei saber direitinho, mas é isso aí, tá? Você vê a mudança de calendário. Muitas vezes as pessoas se perdem por causa disso. Por causa da mudança do calendário. Aí veio Juliano fazendo o calendário Juliano, com muita base de erro. Depois de Juliano veio veio Gregório para consertar o calendário Juliano. Amém? Então existe margem de erros. Esse fim do século aqui, existe margem de erro desse fim do século. Entendeu? Então a irmã me perguntou: fim do século, irmão André Palhares? É fim do mundo? Não. Fim do século é o fim do mundo judaico. Fim do mundo judaico. Temos aqui uma explicação. Gênesis 2:6, onde tem as duas palavras junto. Eu vou mostrar para vocês em hebraico, para vocês verem a diferença. Gênesis 2:6 fala: uma névoa subia da terra, em hebraico eretz, e regava todo o solo, todo o rosto do solo, Adamar. Então você tem dois sentidos aqui: terra e solo. Terra e solo. Terra, eretz, solo, Adamar. Amém? Você tem duas explicações aqui, né, falando de solo. Terra como planeta, eretz, e solo, ou alguma tradução terra, Adamar, falando de solo. A palavra se refere ao fim de um território. Fim do território judaico, ou da terra dos judeus. Estão compreendendo? Amém? Então, o fim do século, quando você lê fim do século, fim do mundo, é fim do território judaico, do mundo judeu, não do mundo planeta. Não existe fim do planeta, fim do mundo no sentido global. Não. A Bíblia, pelo menos, não relata isso. Ela relata até diferente. Geração vem, geração vai, e a terra permanece para sempre. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o fim do século não terminou com a destruição do templo. Não terminou com a destruição do templo. Porque o século dura 100 anos. Um século dura 100 anos. O templo foi destruído em 70. Então, a consumação do século, ela se inicia aqui, ela termina aqui, no caso, ela não se inicia. No caso, ela vai terminar aqui, para completar esses 100 anos, com margem de erros que eu te falei, por causa da mudança do calendário. Juliano foi um calendário errado, São Gregório veio com outro calendário querendo consertar, né? Então a consumação daquele século judaico se deu aqui em 135 depois de Cristo. Em 135 depois de Cristo, entendeu? 135, não era para ser 100, mas por isso que eu estou falando para você.
existe margem de erro. Então, esse fim do século se deu em 135, quando um imperador, então, chamado Adriano, que foi imperador em 117 a 138, ordenou a completa destruição de Jerusalém. Aí houve, sim, uma completa destruição de Jerusalém. Assim, em 70, eles invadiram porque houve uma revolta judaica para expulsar os romanos de suas terras. Então, houve uma revolta em 70. Então, Tito combateu aquela revolta judaica e invadiu a cidade deles e destruiu. E várias outras revoltas foi havendo nessa história, até o imperador Adriano, que houve uma revolta também, né, liderada aqui por Simeão Bar Kokhba. Simeão Bar Kokhba. Na nossa língua aqui é Simeão Bar Kokhba, né? Esse Simeão Bar Kokhba, ele também criou uma resistência contra o imperador Adriano. Então o imperador Adriano ordenou para o seu exército para que eles destruíssem Jerusalém, arrasassem Jerusalém definitivamente. Então, definitivamente, no fim do século, Jerusalém foi praticamente apagada do mapa. E em cima dos restos da cidade de Jerusalém, foi construído uma cidade helênica, chamada Élida Capitolina. Em cima do destroço da cidade de Jerusalém, foi construída uma outra cidade. Uma cidade helênica, chamada Élida Capitolina. Encerrando o século, encerrando o período do mundo judaico. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo entender? Esse foi o fim do século judeu, fim do século do mundo judaico. Amém? E você contando de Jesus, até João, que viveu no ano até o ano 103, ali se encerra o século, né? Mas como temos margens de erros, né? Então, no ano 135, se deu a total destruição de Jerusalém. Se deu a total destruição de toda a cidade de Jerusalém. E sobre aquela cidade foi construída uma outra cidade, a cidade helênica Élida Capitolina. E os judeus só conseguiram recuperar o seu território com a ajuda da ONU em 1947 e com um brasileiro diplomata, político diplomata, conhecido de muitos de vocês aí, chamado Oswaldo Aranha. Em 1948, criaram o novo Estado de Israel. Amém? Mas aquele velho mundo, né, a consumação do século daquele velho mundo se encerrou com a total destruição de Jerusalém. Amém? Então se encerra aqui Mateus, né? Mateus 24, 3. Diz-nos quando sucederão essas coisas, quando sucederão os princípios da dores, quando sucederão essas tribulações que virá, quando seremos perseguidos, quando seremos presos, quando seremos levados como escravo, né? Essas coisas daquele povo que está vivendo naquela época com Jesus, e isso aconteceu em 70 DC. E eles ainda disseram, qual será o sinal da sua vinda? E a gente já estudamos que essa vinda aí foi em 70 DC. Já estudamos sobre isso. Eu repito novamente, para vocês que estão me seguindo e para vocês que estão me vendo a primeira vez, entra aí no meu canal, vai no vídeo de segunda-feira,
tá? E é só você contar. Hoje é sábado. Eu faço vídeo segunda, quarta, sexta e sábado. Só você contar de trás para frente que você vai conseguir saber que vídeo que é. Eu não sei se está a data aí, não reparei. Mas se tiver data, até melhor para vocês achar. Mas entra no meu canal aí, vasculha aí, tá bom? Que vocês vão achar esse vídeo aí. Então, essas tribulações e o fim e a vinda de Jesus se deu ali em 70 DC, meus amados. Se terminou ali em 70 DC. Porém, o fim do século, de 70 até o fim do século, restaria 35 anos. Né? 30 anos, né? 70, 80, 90, 100. 30 anos. Com margem de erros, por causa do calendário gregoriano. Nós seguimos aqui o calendário gregoriano, que houve o calendário juliano com erros. Veio o calendário gregoriano, também tem margem de erros. Então, em 135, ali o imperador já Adriano, né, ordenou o fim completo da cidade de Jerusalém. Amém? E em cima daquela cidade foi construída uma cidade, né, helênica. A helênica é uma religião helênica, né? E o imperador Adriano era romano. E houve total destruição em cima de Jerusalém. Foi construído a cidade Hélida Capitolina. Amém? Encerrando ali o século. Tá bem, abençoados? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos voltar aqui. Onde eu estava? Lá embaixo. Né? Isso aí. E conseguiram recuperar o seu território, né, em 148. Em 1948. Amém, abençoados? Esse aí é o estudo. Espero que todos vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, ouçam mais, 1, 2 vezes, para que vocês possam entender e compreender. Eu sou o irmão André Palhares. Peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal. Não esqueçam de dar os seus likes. Façam os comentários aí embaixo, igual esses 3 irmãos aqui fizeram. Amém? E diga aí se estão entendendo, se estão gostando. A irmã Clara Cel Freitas, irmã Marta Bueno, irmão Cícero Basso, fizeram aí seus comentários. Façam os seus comentários também. Amém? Não esqueça nunca de dar os likes para vocês que estão me vendo a primeira vez, para vocês que estão me seguindo aí na live e para vocês que sempre me ouvem aí. Não esqueça de dar os likes, pessoal, que é muito importante. Amém? Os likes é muito importante. Aperta também o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu for postar. Se inscrevam e tragam mais pessoas para se inscrever e conhecer o canal do irmão André. Amém? Se inscreva também no canal aí do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Estamos juntos aí nessa luta. Mais o irmão Evanilton da Cruz, canal Guerreiros da Fé. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Uma tarde de sábado abençoado para todos vocês. Graças a paz.